Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Fyodor Lukyanov, professor pesquisador na Escola Superior de Economia em Moscou, também editor-chefe da revista Rússia em Assuntos Globais, presidente do Presidium do Conselho de Política Externa e de Defesa da Rússia e diretor do Clube de Discussão Valdai, onde todos os anos ele entrevista o presidente Putin. É um prazer revê-lo. Olá. Recentemente, você escreveu um artigo sobre o enfraquecimento do sistema político do G7. Esses seriam os países dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e Canadá. Agora, o principal ponto em comum é que todos parecem estar passando por alguma crise política. E ainda é cedo para dizer se conseguirão superar. Mas qual é o seu diagnóstico? O que está acontecendo dentro desses países? Sabe, antes de tudo, para ser justo, devo dizer que esta é uma crise, ou pelo menos um período de instabilidade e teste de estabilidade para todos os países do mundo. Não há diferença entre o G7 e todos os demais. A questão é devido a um nível de turbulência bastante sem precedentes. Por que acho que é sem precedentes? Porque a combinação de fatores que contribuem para essa turbulência é muito única. Temos mudanças em todas as esferas, começando pela política, militar, geopolítica, e depois você escolhe social, tecnológica, cultural, seja qual for, ideológica. Então, em todos os lugares vemos algo acontecendo, e juntos, eles criam esse novo nível de turbulência. E o elemento específico e mais preocupante disso é que não podemos prever como essa combinação vai impactar os desdobramentos futuros. Portanto, é simplesmente impossível calcular por enquanto, pelo menos para cientistas políticos e até mesmo para líderes políticos. Então, todos precisam ser muito cautelosos, testar o terreno e tentar entender o que fazer a seguir. A seguir significa literalmente o próximo passo. E nessa situação, o que tentei dizer no comentário que você mencionou é que a questão é o quão bem os estados estão preparados para reagir. E aqui vemos uma situação em que países democráticos, como as potências do G7 e muitos outros, eram tradicionalmente vistos como mais resilientes devido à sua flexibilidade, a sua capacidade de mudar a constelação interna, de adaptar o ambiente político às expectativas sociais, aos desafios vindos de dentro e de fora, e assim por diante. Isso costumava ser verdade, porque sistemas menos democráticos, mais autoritários, mais centralizados, frequentemente não conseguiam reagir de maneira adequada aos desafios que surgiam. Mas desta vez, neste período, temos uma situação um pouco diferente. Vemos que países, especialmente na União Europeia, vejo particularmente sinais disso dentro da União Europeia, simplesmente não conseguem responder a todos esses desafios que estão surgindo. Por quê? Porque esse ambiente tão imprevisível, na verdade, exige um grau muito alto de adaptabilidade. A capacidade de mudar a situação, mudar políticas e mudar de rumo para reagir a fatores constantemente novos, vindos tanto de fora quanto de dentro. E essa é a nova situação. Vemos ambos ao mesmo tempo. Quando se trata de estados soberanos, sejam eles, por assim dizer, menos democráticos e mais autoritários, como no caso da China, por exemplo, ou da Rússia, seja qual for sua avaliação, o Estado tem a capacidade de tomar decisões soberanas, mudar políticas e revisar o que está sendo feito em resposta a esses desafios. Em países democráticos e em estados soberanos, como os Estados Unidos, vemos a mesma coisa. Pode ser mais bem-sucedido ou menos bem-sucedido em cada lugar, mas pelo menos, quando esses poderes, esses estados, essas autoridades percebem que algo não funciona, eles podem mudar. Na União Europeia, como sabemos, funciona de maneira diferente. Não é um Estado, é uma combinação, é uma comunidade de países muito diferentes, com interesses completamente distintos, na verdade, com percepções muito diferentes de ameaças e problemas,
e assim por diante. Você escolhe, essas diferenças são realmente muito grandes. Mas, ao mesmo tempo, não existe nenhum país, nenhum Estado dentro da União Europeia que possa tomar decisões soberanas sem coordená-las com o restante da comunidade. E é aqui que, do meu ponto de vista, começam os problemas. Porque nessa nova situação, isso funcionava muito bem antes. Agora não funciona porque esses países simplesmente não conseguem fazer o que deveria ser feito para enfrentar todos esses desafios. E ainda pior, não há como sair dessa situação, porque todo o sistema foi criado para formular uma resposta comum. E uma resposta comum agora, do meu ponto de vista, é simplesmente impossível. Você também vê isso em relação ao conflito atual na Ucrânia? Porque o que muitas vezes me deixa perplexo é que consigo entender a posição de todos os principais atores. Consigo entender porque a Rússia não pode aceitar a incursão da OTAN na Ucrânia. Consigo entender porque a Ucrânia lutaria por sua defesa. Consigo entender porque os Estados Unidos buscariam enfraquecer um adversário. Mas agora, eles jogaram o projeto fracassado nas mãos dos europeus. O único ator que tenho dificuldade de entender no momento é a Europa. O conflito não está indo a favor deles, mas não há nenhuma correção de curso. Eles realmente querem fazer parte das negociações, então continuam pedindo por Trump, mas não conseguem pegar o telefone para ligar para a Rússia. Eles veem esse declínio econômico e a desindustrialização, mas continuam tomando decisões que só aumentam o problema. Então é muito frustrante ver que não há um processo de identificação do problema e busca por soluções. E acho que o que sempre foi bom na UE, não sempre, mas nos anos 90 e 2000, era que ela conseguia usar esse poder de barganha coletiva para conseguir os melhores acordos econômicos para seus Estados-membros, para extrair algum poder político devido à interdependência assimétrica com seus parceiros. E eles podiam ter certa independência dos Estados Unidos. Em outras palavras, um compartilhamento de soberania. Isso servia aos interesses nacionais, apesar de enfraquecer um pouco a soberania em nível nacional. Mas claramente, algo saiu dos trilhos. Não tenho certeza se é a centralização do poder ou a vinculação de todas as políticas a valores, o que significa que em ambos os casos, você realmente não pode ter uma oposição eficaz ou uma correção de rumo. Mas como você explica isso? Porque, como você mencionou, isso está acontecendo em todas as esferas. Questões de segurança, militares, políticas. Existe um problema em como lidar com a oposição. Ela é efetivamente deslegitimada em muitos países, o que torna a democracia, a transferência pacífica de poder, um problema central, mas também culturalmente, como você disse. E parece que todos esses problemas só estão se acumulando, e não parece haver nenhuma ação sendo tomada nesse sentido. Por que a própria União Europeia tem essa dificuldade? O problema é a União Europeia, ou existem outros problemas em jogo aqui? Sabe, muitas coisas são atribuídas a Winston Churchill. Não tenho certeza se ele disse tudo o que lhe é atribuído, mas enfim. E há aquele aforismo dele. Qualquer que seja a estratégia brilhante que você tenha, vale a pena conferir os resultados de tempos em tempos. E acho que é exatamente isso que seria necessário para a União Europeia, porque você mencionou correção de rumo. Acho que é uma noção fundamental hoje para todos. Eu não diria que estou absolutamente satisfeito com a forma como meu país faz correções em seu rumo de tempos em tempos, mas pelo menos elas acontecem. Essas correções não são tão eficientes quanto eu gostaria, mas enfim. No caso da União Europeia, acho que o problema é exatamente o que você disse. Não há como fazer uma correção de rumo sem uma mudança profunda na estrutura das instituições e em como essa união está funcionando. Porque o principal problema não é o fato de que a qualidade dos líderes políticos de hoje seja, como muitos sugerem, inferior ao que era antes. Ou seja,
de uma classe um pouco mais baixa do que anteriormente. Talvez, mas essa não é a questão central. A questão central é que a União Europeia, em sua forma ideal, como foi criada após a Segunda Guerra Mundial, depois evoluiu por várias décadas e atingiu seu auge no final do século XX, início do século XXI, foi criada e especialmente recriada após o fim da Guerra Fria, como o protótipo da ordem mundial liberal. Era um tipo absolutamente novo de organização internacional, mais do que uma organização internacional. Um proto-estado no nível de unificação supranacional. E dentro dessa ordem mundial liberal, enquanto ela dominava todo o sistema internacional, praticamente, ou pelo menos idealmente, era uma grande vantagem para a União Europeia observar como isso poderia funcionar, especialmente considerando o fato de que a situação militar e geopolítica era extremamente favorável para o Ocidente em geral e para a União Europeia em particular. Os Estados Unidos forneciam proteção em termos de segurança, e esse fornecia energia barata. A China fornecia mão de obra barata, era tudo barato. E isso era brilhante. Mas isso só poderia existir, do meu ponto de vista, dentro dessa constelação muito única de fatores internacionais. Essa ordem mundial liberal, ou como os políticos ocidentais passaram a chamar mais tarde, a ordem baseada em regras, foi uma exceção. Portanto, não era assim que o sistema internacional, como as relações internacionais, funcionavam há séculos. E eu ousaria dizer que isso não voltará tão cedo. Talvez nunca. E nessa nova situação, em que todos os países devem confiar em si mesmos e usar suas próprias oportunidades para se adaptar a todos esses novos desafios, todas as vantagens da integração europeia agora se transformam em desvantagens. E é isso. É por isso que uma mudança de rumo, uma correção de curso, não é possível, porque você não pode corrigir o rumo da Alemanha, ou de Portugal, ou da Suécia, ou de Luxemburgo, ou da Eslovênia, sem mudar toda a arquitetura da União. E se você começar a mudá-la, então ela se tornará algo completamente diferente. Não será a União e nem a integração que as pessoas conhecem do passado. E é por isso que acredito que a União Europeia está em sérios apuros, ao contrário de muitos outros países, incluindo os Estados Unidos ou até mesmo o Canadá. Podemos afirmar que a soberania do Canadá também é limitada, mas ainda assim é um Estado soberano. Pode parecer muito paradoxal e talvez até louco, mas olhando para trás, para 2016, quando os britânicos votaram pelo Brexit, pela saída da União Europeia, naquela época parecia de fora uma completa loucura, um acidente total. Ninguém calculou as consequências e assim por diante. Mas mesmo naquela época, eu pensava, era só uma consideração pessoal. Eu pensava que não sabíamos como a integração europeia iria se desenvolver. E talvez, depois de alguns anos, algumas pessoas diriam que essa decisão muito estúpida e muito infeliz para o Reino Unido foi, na verdade, uma fuga da armadilha na qual a integração europeia iria cair durante essa era. Agora, não sei se isso pode ser dito ou não, mas pelo menos acho que o Reino Unido tem um espaço mais amplo para correção do que a União Europeia. Bem, é difícil para mim ver o papel da UE no novo mundo, porque quando olhamos para a ordem mundial, geralmente consideramos dois componentes: a distribuição de poder e a legitimidade de como os atores atuam. Mas, se olharmos para a Europa nos últimos 80 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, sob o sistema bipolar, era fácil identificar os centros de poder. Tínhamos duas ideologias concorrentes. No Ocidente, estávamos sob a liderança dos États-Unis, comprometidos com o capitalismo e a democracia liberal. Então era muito organizado nesse sentido, claramente delineado. E então, é claro, no momento unipolar, após a Guerra Fria, havia um centro de poder. Mas ainda assim, os Estados Unidos eram o único jogador relevante.
Dividimos o mundo novamente entre democracias liberais e autoritários. E assim, mais uma vez, a ordem mundial consiste em um poder central, mas agora é quase como uma missão civilizatória. Eles precisam sair e refazer o mundo à sua própria imagem como democracias liberais. Mas no mundo multipolar, parece que muitas coisas desmoronam. Essa é a distribuição de poder, para começar. Se os Estados Unidos já não têm mais a Europa como sua prioridade principal, na verdade, parece ser uma prioridade distante agora. Eles realmente perdem esse componente importante. Além disso, a legitimidade parece se desfazer, e é difícil entender por que ou como países tão diferentes como Espanha e Lituânia teriam algo fundamental, bem, o que realmente teriam em comum. Novamente, considerando que a distribuição de poder agora inclui os maiores países, como a China, agora países não ocidentais, pela primeira vez em séculos, você tem uma distribuição de poder muito pós-hegemônica. A capacidade de ditar valores e, essencialmente, a fonte de legitimidade, tudo isso desmorona. Você enxerga uma mudança na ordem mundial, imagino? E como os europeus podem se ajustar a uma nova ordem mundial? Porque parece que a Europa, como uma unidade coesa, só poderia existir sob um sistema bipolar ou unipolar. Ou essa é uma visão pessimista demais do seu ponto de vista? Não acho que seja pessimista demais. Acho que, de certa forma, a União Europeia e a Europa em geral não estão preparadas para um cenário pós-hegemônico, porque os europeus desfrutaram de todos os benefícios da hegemonia, enquanto não experimentaram, até recentemente, os lados negativos da hegemonia, ao contrário de alguns outros países e grupos de países. Do meu ponto de vista, sim, concordo, infelizmente, que a relevância da União Europeia na política internacional está simplesmente desaparecendo. E, na minha opinião, o elemento mais perigoso desse processo é que a União Europeia está tentando imitar uma importância internacional. Acho que os líderes europeus, consciente ou inconscientemente, entendem, eles sentem essa falta de poder real e a ausência de qualquer nova capacidade na distribuição e mudança, como você disse. Mas para a Europa, que se acostumou a ser central em todos os processos internacionais e nas relações internacionais em geral, por vários séculos, é claro que é muito difícil aceitar isso. E o que vemos é uma tentativa de imitar políticas ousadas. O exemplo mais recente é o reconhecimento da Palestina por vários países, incluindo a França e membros da União Europeia. Por um lado, ninguém pode negar que o que está acontecendo no Oriente Médio é absolutamente terrível e horrível. E podemos ter opiniões fortes sobre o que Israel está fazendo. Mas a questão é, qual é o objetivo dessa medida? Isso vai ajudar a autoridade palestina a fortalecer suas capacidades? De forma alguma. Isso vai pressionar Israel a moderar ou limitar suas atividades? De forma alguma, na verdade o oposto. O resultado será que eles apenas vão redobrar e intensificar seus esforços para tentar concluir seu objetivo. Então o que isso significa? Significa que a União Europeia está tentando fazer coisas que não exigem muito, apenas declarações, apenas palavras, sem pensar em qualquer tipo de consequência que essas ações possam ter no próximo passo ou no passo seguinte. Outro exemplo, do meu ponto de vista, é a iminente reintrodução de sanções contra o Irã, que foi iniciada por membros europeus do antigo acordo nuclear através do mecanismo de snapback. Novamente, por que fazer isso? O que eles esperam com essa medida? Eles esperam que o Irã de repente diga, ok, venham, agora vamos mudar tudo. Isso é estupidez. Isso não vai acontecer. E a União Europeia não tem poder para pressionar o Irã. Nem mesmo os Estados Unidos têm muito sucesso nisso. E novamente, do meu ponto de vista, isso é o pior. Ser inativo já é ruim o suficiente para países que têm uma tradição de serem centrais nos assuntos internacionais. Mas há algo muito pior. Imitar atividades que, na verdade, vão prejudicar todo o processo, que não trarão nenhum benefício para a União Europeia,
mas vão prejudicar a situação geral no Oriente Médio com o Irã. E a Ucrânia também faz parte desses esforços. Sim, acho que na questão da Ucrânia, vemos algo semelhante. Essa ideia de que eles precisam fazer algo para se afirmar. Mas quando fazem declarações como, por exemplo, o caminho ainda está aberto para a adesão à OTAN, ou vamos enviar tropas durante um acordo de paz, tudo o que isso faz, na verdade, é alcançar o oposto. Impedir que haja um acordo de paz. Não sei, costumo traçar isso de volta aos anos 90 e 2000, porque durante aqueles anos de glória da UE, todos os países vizinhos queriam entrar, e todos tinham que se ajustar à sua governança externa ou às regras comerciais. Eles podiam governar quase que apenas por discursos e legislação. Por isso que na academia era chamada de superpotência legislativa. Eles apenas estabelecem as regras e fazem discursos, e os outros têm que se ajustar a isso. Mas é claro, o mundo passou por algumas mudanças. O que isso significa, então, para a arquitetura de segurança europeia? Porque muitos dos problemas que temos na Europa, que obviamente levaram à guerra na Ucrânia, têm suas raízes em questões mais profundas e não resolvidas na ordem de segurança europeia. Mas a ordem de segurança europeia parece estar construída em torno de dois pilares, a OTAN e a União Europeia. Mas nenhum dos dois está muito forte no momento. Isso é, quero dizer, você vê isso como uma fonte de crise ou como uma oportunidade? Porque isso poderia nos permitir corrigir alguns dos erros cometidos nos anos 90, como criar uma Europa sem o maior país da Europa? Quero dizer, como você avalia o impacto que essa crise na UE e na OTAN terá sobre a ordem de segurança europeia mais ampla? Francamente, não vejo nenhuma chance neste momento de corrigir quaisquer dos erros ou equívocos cometidos antes ou durante o período de euforia, quando os países da OTAN, os Estados Unidos e as potências europeias acreditavam não ter motivo para levar em conta a opinião de mais ninguém. Acho que, no fim das contas, após esse conflito terrível, que infelizmente ainda não dá sinais de estar se aproximando da fase final, teremos, é claro, que voltar a tratar das questões de segurança europeia, revisitando-as. Mas que tipo de revisão seria essa? Até agora, com base no clima na Europa, na Rússia e na Eurásia em geral, não vejo nenhum apetite por sistemas cooperativos. Sistemas baseados em medidas de cooperação na Europa, como algo semelhante aos acordos de Helsinki ou qualquer coisa nesse formato. Esses arranjos pertencem a um sistema internacional completamente diferente. Sou muito modesto em minhas expectativas. O que eu veria como um resultado muito positivo da guerra em curso seria o desengajamento entre a Rússia e a Europa. Desengajamento no sentido positivo de que não estamos envolvidos em atividades militares um contra o outro, é claro. E esse desengajamento pode criar algum tipo de nova coexistência pacífica, como durante a Guerra Fria. Mas os fundamentos disso serão completamente diferentes, obviamente. Que tipo de Ocidente o resto do mundo enfrentará em, digamos, 5 anos, 10 anos a partir de agora, ninguém sabe. Porque o Ocidente como o conhecíamos, e como ainda o conhecemos da Guerra Fria, da Primeira Guerra Fria da segunda metade do século XX, acredito que esse Ocidente se foi, junto com a situação pós-Guerra Fria. Isso não significa que o Ocidente vai desaparecer. Os Estados Unidos e a Europa continuarão em algum tipo de simbiose, é claro, mas provavelmente baseada em fundamentos completamente diferentes, especialmente considerando o fato de que as prioridades dos Estados Unidos, e como consequência, provavelmente as prioridades da União Europeia, serão transferidas de forma contundente para outra parte do mundo. E o espaço atlântico, o espaço transatlântico, não será a peça central da política internacional. Se esse for o caso no futuro, isso criaria uma situação completamente diferente, que provavelmente, não necessariamente, mas provavelmente criaria uma atmosfera melhor, um espírito melhor para essa convivência entre a Rússia e a Europa.
Espero que sim. This coexistence between Russia and Europe. I hope so. Would that be based because that wouldn't be the Seria porque a relação transatlântica cria uma fronteira rígida com a Rússia? Ou porque você acha que seria mais fácil ter melhores relações entre europeus e russos se a parceria transatlântica fosse, digamos, menos dominante na formação do sistema internacional? I guess less dominant or dominant in the shaping the international system? I understand that Eu entendo que essa visão da minha parte provavelmente seja um pouco otimista demais, mas o que eu imagino é que a União Europeia será deixada muito mais sozinha pelos Estados Unidos para enfrentar a Rússia. Ela será mais realista sobre o futuro, sobre as perspectivas de precisa coexistir. Porque a maior mudança hoje, do meu ponto de vista, é que o governo Trump, e eu ousaria dizer que o próximo governo dos Estados Unidos, seja quem for, que ocupe essa posição, continuará nessa linha, talvez com uma retórica um pouco diferente, mas continuará incentivando a Europa a se virar mais sozinha quando se trata de segurança, especialmente na área europeia. E se isso acontecer, então podemos esperar duas opções. Uma opção que, do meu ponto de vista, seria otimista, é que a União Europeia tentará encontrar diferentes meios para lidar com essa nova situação, incluindo esforços diplomáticos, negociações e concessões com a Rússia em questões geopolíticas, econômicas e assim por diante. Claro, pode haver outra opção, que não está de forma alguma excluída, que a União Europeia, sentindo essa solidão diante da Rússia, se torne excessivamente agressiva e tente recuperar o atraso em termos de capacidade militar. Ainda não vejo como os europeus poderiam fazer isso, mas não posso excluir essa aspiração. Então isso pode criar um problema muito, muito grande, levando a uma situação de risco real de uma grande guerra entre a Rússia e a Europa. E pode ser o caso, o que hoje parece muito improvável, mas pode ser o caso de os Estados Unidos não se envolverem nessa guerra. Eles podem dizer, sim, apoiamos nossos amigos e aliados europeus, podemos ajudá-los vendendo armas e assim por diante. Mas esse não é o nosso problema. Esse é o problema deles. Estamos focados em outra coisa. E, por favor, resolvam isso entre vocês. É algo muito hipotético, é muito frustrante, mas também não podemos excluir esse cenário. We cannot exclude this scenario either. My last question, though, is just on the... Minha última pergunta, porém, é sobre as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Porque quando falamos sobre o Ocidente, obviamente, os Estados Unidos são o ator dominante aqui. Como você vê os estatais, digamos, mudando sua posição em termos de negociação com a Rússia? Novamente, não tenho certeza se está mudando de fato, mas isso seria simplesmente os Estados Unidos enxergando uma nova divisão de tarefas. Ou seja, os europeus deveriam assumir o papel de conter e confrontar a Rússia? Ou você vê isso como parte de um objetivo mais amplo de talvez resolver os problemas dentro da arquitetura de segurança europeia? E nesse sentido, você vê algum avanço na melhoria das relações bilaterais entre as IMEIs e Rússia? Ou alguma esperança de encerrar a guerra por procuração na Ucrânia? São muitas perguntas em uma só, mas acho que a principal é: como você vê o desenvolvimento das conversas entre americanos e russos? The talks between the Americans and the Russians. First of all, to be frank, I don't see any improvements in... Antes de tudo, para ser franco, não vejo nenhuma melhoria no relacionamento entre a Rússia e os Estados Unidos, além da parte retórica. De fato, o governo Trump é muito diferente do que vimos antes. Isso não se deve a uma percepção diferente sobre a Rússia. É porque eles veem toda a estratégia dos Estados Unidos e do mundo de uma maneira completamente diferente do que o governo Biden, o governo Obama ou administrações anteriores viam. E nesse contexto, a Rússia é vista, não como amiga, é claro, nem como um parceiro significativo, mas como uma potência importante, como uma força relevante, que deve ser levada em consideração e deve ser dissuadida e contida, mas não apenas por tentativas de expulsar a Rússia de quaisquer esferas de interesse que ela possa ter.
So in this regard, Trump and his people. Nesse sentido, Trump e seu grupo, pelo menos figuras-chave ao seu redor, incluindo, do meu ponto de vista, o secretário de Estado Rubio, enxergam um espaço mais amplo de flexibilidade na relação com a Rússia. Dito isso, vimos alguma mudança prática no relacionamento desde fevereiro, quando Trump ligou para Putin pela primeira vez? Não. A grande mudança também aconteceu em fevereiro, naquela reunião catastrófica entre Trump e Zelensky na Casa Branca, quando Trump foi publicamente questionado por jornalistas se os Estados Unidos estavam do lado ucraniano, e Trump disse: não estamos do lado ucraniano, não estamos do lado russo, somos mediadores. On the Ukrainian side, we are not on the Russian side, we are mediators. And that was a revolutionary shift, of course, compared to. E isso foi uma mudança revolucionária, claro, comparado ao que vimos nos anos anteriores. Ninguém no Ocidente ousava dizer que ele ou ela, ou seu país ou país dela, não estava do lado da Ucrânia. Nesse sentido, foi uma grande mudança. Caso contrário, lembro-me das declarações de ambas as partes, Rússia e Estados Unidos, em fevereiro e março, de que sim, há um grande problema com a Ucrânia, precisamos resolver isso. Mas, além disso, mais abordar questões diferentes e opções mais grandes for time. How to make our countries big partners. And we can work simultaneously on all. E podemos trabalhar simultaneamente em todas as frentes, inclusive começando pelo lado mais técnico, já que naquele momento se imaginava que seria o mais fácil, restaurar o funcionamento das instituições diplomáticas, embaixadas, consulados, e então poderíamos avançar para outras questões. Eu sempre fui muito cético em relação a isso, porque sabemos por experiência prolongada que questões menores não podem ser resolvidas antes que a grande questão seja tratada. E foi exatamente isso que aconteceu. Sem progresso em relação à Ucrânia, não podemos esperar nada, seja econômico, diplomático ou o funcionamento dessas instituições. Está fora de questão. Quanto à questão ucraniana, não acredito que Trump, ou mesmo pessoas ao redor de Trump, que têm mais experiência em política externa, estejam interessados em criar uma nova arquitetura de segurança na Europa. Algumas pessoas pensam nisso, mas em geral, esse não é o foco das prioridades ou dos interesses dos Estados. O que Trump quer é parar a fase militar desta guerra, e só. Assim, ele pode afirmar que o conflito milenar foi resolvido. Agora eu mereço 3 prêmios Nobel da Paz, ou 4 deles, não sei. E só, isso não funciona. E agora até Trump entende isso. Even Trump understands that. But I think that ideally. Mas eu acho que, idealmente, Trump adoraria se desvincular, como fez durante seu primeiro mandato com a Coreia do Norte, após um início muito comemorativo dessas negociações. Ele percebeu que não havia chance de chegar a um acordo sobre nada e então simplesmente esqueceu o assunto. Ele não pode fazer o mesmo aqui, porque está envolvido demais e a questão é muito maior do que a Península Coreana. Mas, novamente, acho que não podemos esperar nenhum grande avanço ou progresso no fronte ucraniano sem uma mudança profunda na situação militar, seja um sucesso do lado russo ou algumas ações mais bem-sucedidas do lado ucraniano. Mas a dinâmica militar é que vai definir o restante. Sem isso, temo que estaremos no mesmo ponto daqui a um ano. E novamente, como eu disse, o principal fator para um acordo ucraniano, uma solução ucraniana, é a situação militar no campo de batalha. Outra questão é o que acontecerá ao redor disso, o que acontecerá no mundo, totalmente desconectado da questão ucraniana. Seja no Oriente Médio, na situação com a China, ou no relacionamento entre os Estados Unidos e grandes parceiros dentro dos BRICS, dentro da OTAN. Todos eles estão turbulentos agora. E com base nisso, podemos esperar algumas mudanças enquanto a guerra na Ucrânia continua. Portanto, não é absolutamente o que eu gostaria de ver nessa situação, mas não espero nada diferente no futuro próximo. No, it does seem that
diplomatic situation has. E agora parece que a situação diplomática se encontra travada. Bem, acho que, desculpe, só mais uma última pergunta. Que conselho você daria tanto à liderança russa quanto à europeia, considerando onde eles estão presos neste momento? Acho que talvez mais aos europeus, porque eles também têm estado, acho que, sim, presos nessa posição em que não conseguem mudar de rumo. Olhando para a história, não há muita comparação, acho. Mas o que poderia ser feito neste momento? What is it that could be done at this point in time? Não acho que muito possa ser feito. O conselho para todos, seja a liderança russa, a liderança dos países europeus, a OTAN ou também os Estados Unidos, seria entender que a situação é realmente sem precedentes e que a ideia de controlar a escalada pode ser uma ilusão. Todos os estrategistas especulam e calculam muito sobre como escalar, mas sob controle. No passado, essa não foi uma experiência muito encorajadora. Conhecemos maus exemplos disso de todos os lados. Rússia, União Soviética, Estados Unidos e assim por diante. Mas ainda assim, faz parte do pensamento estratégico considerar que a escalada pode ser um meio e que pode ser controlada. Receio que, como antes, mas ainda mais agora, isso seja um jogo muito perigoso, e isso deve ser dito a todas as partes envolvidas neste conflito. E quanto à União Europeia, acho que o elemento-chave de todo o cenário europeu é a Alemanha. Claro, o que vai acontecer na Alemanha. Infelizmente, esse é outro assunto que podemos discutir em outro momento. Mas essa imitação de movimentos estratégicos que mencionamos antes na conversa, em parte como parece de fora, é uma tentativa dos governos europeus de desviar a atenção das pessoas dos problemas crescentes internos. Problemas sociais, econômicos, eleitorais. E vemos que na Alemanha, por exemplo, cada nova pesquisa de opinião demonstra uma aprovação maior para a Alternative für Deutschland. Isso significa que há problemas domésticos significativos na Alemanha. E pela história, sabemos que os alemães são especialmente ruins em corrigir o rumo. Historicamente, sabemos disso. E para mim, isso é bastante preocupante. Sim, eu concordo muito com isso. Acho que deveríamos discutir a Alemanha algum dia, porque as mudanças que aconteceram lá foram tão dramáticas e tão rápidas. Mas vamos ter que deixar isso para a próxima vez. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado.